atenção nesse vídeo, é bem curtinho. Você vai levar uma surra hoje. Você acredita em mim? Fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar uma surra e coloca na culpa do seu Jesus, tá? Não pode pregar mais a palavra. O diabo está furioso, porque o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo anunciada. Oh, Jesus te ama, quer salvar a tua alma, escapa, escapa, Jesus te ama, quer salvar a tua alma, escapa. Vai te dar uma surra hoje. Deixa eu te falar, você vai levar uma surra e você coloca na culpa de Jesus. Você vai apanhar hoje, nossa. Você coloca na culpa de Jesus. Hoje você vai apanhar, nossa. Isso aí não vai ser agora não. Vai vir vários pais, vai te quebrar. Hoje, eu ajudo vocês isso, aí. beleza. Daí você coloca na culpa de Jesus, vocês tá? aí, tá? Firmeza, espera mais um pouco. Eu ajudo vocês A aí. sua que você vai levar agora. Não. Ajudar quem? Ajudar a te bater? Ajudar a te bater? Você vai levar uma surra hoje. Você acredita em mim? Fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar uma surra e coloca na culpa do seu Jesus. Tá? Daqui a pouco você vai levar uma surra. Só fica aí gritando, pra você ver. Aí, já vai quebrar esse mano hoje. Certo? A sua já tá garantida. Fica gritando aí com o Está em Salmos 2? Vamos ler então. Diz assim, verso 1: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as autoridades e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de barro, vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem de se advertir, juízes da terra. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Felizes todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nos reunimos aqui para te adorar, nos reunimos aqui para te louvar, para te agradecer. Nos reunimos aqui também para que a nossa fé seja edificada, para que tenhamos comunhão com os irmãos, para aprendermos mais a respeito da sua palavra. Nos reunimos aqui também, Senhor, porque o Senhor está aqui. Aonde o seu povo se ajunta no seu nome, ali o Senhor está. E aonde o Senhor está, as coisas são mudadas, as vidas são mudadas, histórias são transformadas, há testemunhos, há milagres, há sinais, há maravilhas, há prodígios, há renovo, há restauração. Ó Deus, nós cremos nisso, por isso te adoramos, por isso te invocamos aqui nessa noite. Ó Deus, tu és bem-vindo aqui, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Que a sua vontade seja feita nessa noite, nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse vídeo, ele coincide com esse texto que nós acabamos de ler. No vídeo há um pregador na Avenida Paulista, lá em São Paulo, pregando o Evangelho com a Bíblia aberta. E todos nós sabemos que o Evangelho é coisa boa. O Evangelho fala de paz, fala de amar o próximo, fala de fazer o bem àquele que fez mal contra você, aquele que te roubou, fala para você perdoar, aquele que te feriu, fala para você perdoar. O Evangelho fala que faça para o outro assim como você quer que seja feito para você. Esse é o Evangelho. E esse rapaz, esse homem, estava pregando o Evangelho.
com a sua Bíblia na mão, falando a respeito de Jesus, que Jesus perdoa pecados, que Ele salva o homem do pecado, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E de repente um homem que deveria fazer o bem também para as pessoas, pelo menos estava vestido a caráter, um homem vestido de palhaço, fica muito bravo, enfurecido, e vocês viram, começa a ameaçar aquele rapaz, aquele homem, dizendo para ele parar de pregar o Evangelho. Nós vemos então, nesse texto, a pergunta do salmista Davi, do rei Davi, dizendo: por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Por que as autoridades, por que o povo se levanta contra as coisas do reino de Deus, contra Jesus, ungido do Senhor, é o Senhor Jesus, é o Rei Jesus, é o nosso Salvador. E eles dizem assim: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Queria compartilhar com vocês a respeito desse salmo, eu estava lendo em casa, e Deus falou ao meu coração. No verso 1, 2 e 3, por que se enfurece? Por que aquele palhaço que deveria estar fazendo piada, fazendo as pessoas sorrirem, as crianças sorrirem, se enfurece com alguém pregando o Evangelho? Porque a gente sabe que por detrás daquela maquiagem há um ser humano, há uma pessoa como nós, como eu, como você. E toda vez que a verdade é colocada diante de nós, toda vez que a verdade ela nos confronta, há dois tipos de reações que nós podemos ter. Ou nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos e procuramos fazer o certo, ou nos enfurecemos com aquilo, ou não queremos aceitar aquilo, e aquilo começa a fazer incomodar os nossos ouvidos, nos incomodar, e nós queremos de alguma forma repulsar aquilo, expulsar aquilo de perto de nós, porque é a verdade. Nós sabemos o que é a verdade ao nosso respeito, a nossa consciência nos denuncia a respeito das verdades que nós sabemos. Então aquele homem se enfurece, e é assim que as pessoas agem, é assim que nós agíamos, e é assim que muitas vezes nós agimos a respeito de uma palavra, a respeito de alguém que vem e nos confronta, ou um amigo que às vezes vem e fala uma verdade para nós, né? O primeiro pensamento é querer não receber aquilo, ignorar aquilo, xingar o amigo, mas a gente percebe que ele é amigo, né? Que ele é colega, que ele quer o nosso bem, e aos pouquinhos nós vamos acatando. E assim é com o reino de Deus, assim é com o Evangelho. O salmista ele faz uma pergunta: por que se enfurecem os povos? Por que as autoridades se enfurecem? Por que os reis da terra, as nações se enfurecem contra esse Deus que criou todas as coisas, que quer o bem da humanidade, que quer fazer as coisas boas? Por quê? Exatamente por isso, porque a palavra de Deus traz esse confronto, ela nos confronta, e ele pergunta assim: por que eles pensam coisas vãs? O que é coisa vã? É coisa que não serve para nada, é coisa que não vai prosperar, que não tem utilidade. Então o salmista, conhecendo Deus, conhecendo quem é Deus, conhecendo a soberania de Deus, conhecendo a grandeza de Deus, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia de quem ele estava falando, e ele diante dos planos que as nações faziam contra Deus, contra os mandamentos de Deus, contra as coisas de Deus, ele pergunta por que eles pensam coisas sem utilidade, coisas que não vão prosperar, porque eles fazem esses planos, porque eles pensam dessa forma, porque essas autoridades, esses líderes pensam dessa forma. Esse primeiro verso é uma expressão que indica admiração da parte de Davi. Como poderia algum homem ou nação opor-se ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores? Os homens deveriam apoiar os planos de Deus, que são sempre beneficentes, mas homens rebeldes sempre nos surpreendem. Então Davi, ele conhecendo a Deus, ele fica chocado. Como que esses homens, esses reis, essas nações, esses líderes capazes, inteligentes, habilidosos,
como eles pensam nisso a respeito de Deus, como eles se levantam contra Deus, como eles se opõem a Deus. Eles não sabem com quem eles estão falando. Já viu aquela foto do pincherzinho, todo bravo, latindo, e o pitbull olhando, o pitbull grandão, fortão assim, olhando de lado, tipo assim, pensando assim, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Todo mundo aqui acho que já viu, né? Imagina aí. Então é essa reação que Davi, o salmista, tem. Em Atos capítulo 4, você não precisa abrir, se quiser pode abrir, mas fica à vontade, eu vou ler para você. Capítulo 4, verso 26 e 27 fala assim: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. No livro de Atos, o escritor, o Dr. Lucas, ele escreve isso que estava acontecendo. Se não me engano, Pedro cita essas palavras, e olha só que as autoridades da época se levantam contra Jesus e crucificam Jesus. Quem que era Herodes, quem que era Pilatos? Eles eram autoridades. Pilatos tinha o poder, entre aspas, de libertar Jesus Cristo. Então, o governo, a liderança, as autoridades se opuseram contra quem? O santo servo de Deus, aquele Jesus que alimentou os pobres, aquele Jesus que fez milagres, aquele Jesus que ressuscitou mortos, aquele Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados, para perdoar as nossas dívidas e nos fazer caminho, uma ponte ao Pai de novo. Mas eles se opuseram a esse Jesus, ao nosso Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo. Os líderes das nações planejam contra as coisas de Deus. Quem estava no culto de domingo, ou pela manhã ou pela noite? Nós ouvimos uma palavra da pastora Fernanda, tremenda, falando a respeito da injustiça, da luta, da guerra que está sendo feita contra as nossas crianças. E num determinado ponto ela citou que a escola, as nossas escolas, o MEC, a nossa educação, ela é contra Deus, ela é anti-Deus, ela é anti as coisas do reino, ela não é a favor, porque a Bíblia fala assim, que quem não é a favor de Jesus, é contra, não existe um meio termo, não existe um caminho neutro. Jesus diz, ou você é a favor de mim, ou você é contra mim. E na escola, ela tenta ser neutra, mas na verdade ela é contra as coisas de Deus. E os governantes aqui, o salmista está falando a respeito disso. Por que as autoridades, por que os líderes, por que os governadores se opõem contra as coisas de Deus, planejam contra as coisas de Deus? Não conhecem? Será que eles não sabem que Deus é soberano, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Por quê, queridos? Porque Jesus, o Evangelho, o reino de Deus nos fala a verdade, nos confronta com a verdade. E como eu disse, ou o homem se inclina, ou ele apedreja. Aqui no verso 3, eles dizem assim: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O que é isso? O que são laços? O que são algemas? Do que eles querem se livrar? Para esses homens que não conhecem Cristo, ou que não receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a lei do Senhor, o Evangelho, são algemas, são prisões, são laços, são coisas que os prendem, são coisas que destroem. E eles querem sacudir essas leis, eles querem sacudir essas algemas, eles querem romper esses laços. De que forma? Destruindo os valores de Deus, destruindo aquilo que agrada a Deus, transformando a cultura. O que é a cultura? Um conjunto de coisas que a sociedade pratica.
Né? No Brasil é cultural comer arroz e feijão. É cultural. Lá na Inglaterra, a cultura é comer batata. Tem que ter batata. Né? Tem que ter frango. Está acabando o frango lá. Vamos comprar do Brasil agora. Tá em escassez o frango lá. Você está sabendo. Então o frango, o Brasil vai ganhar na economia. Né? Então, a cultura. E aí, os líderes, os governantes, as autoridades, eles querem romper com isso, querem desfazer essas coisas, esses valores de Deus, eles querem acabar com isso, né? Quer ver só um exemplo? O patriarcalismo, patriarcal, vem de pai, né? O que é o patriarcalismo? Lá na casa do Odirley, na minha casa, na casa de todo mundo aqui, o pai é o chefe da casa, né, Drano? O pai é o chefe de família, o pai é o responsável, é o sacerdote da casa, é quem é responsável diante de Deus pela família, é quem vai dar conta diante de Deus pela sua esposa, seus filhos, é isso. Aqui no Brasil, por causa esses novos costumes, essas leis de LGBT, eles veem essa cultura patriarcal que vem lá do Éden, que vem da criação, de que Deus criou o homem, a mulher, né, e colocou a autoridade sobre o homem. Eles querem acabar com isso. Existe um movimento para destituir a liderança masculina dentro da casa. Mas lá em casa realmente funciona. A minha mãe é quem dá as cartas, é minha mãe quem resolve, tudo bem. Mas o que Deus colocou como padrão para nós o homem é o chefe da família, né? E o Senhor sabe de tudo, Ele é sábio, Ele tem toda a sabedoria nas mãos dEle, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que vai ser benéfico para nós. Então, esses 3 primeiros versículos, é mais ou menos isso que quer dizer. Há uma luta, isso, está vendo? É uma coisa que aconteceu lá atrás. Nós pegamos a história de Moisés. Quando Moisés foi nascer, aconteceu também um plano para destruir Moisés, porque no mundo espiritual já se sabia quem seria Moisés, que Moisés seria o libertador do povo de Deus. Então foi criado um plano para destruir todos os meninos machos que nasciam. Por isso que Moisés foi colocado no Rio Jordão, dentro de um cesto de junco, e foi livrado da morte. No tempo que Jesus nasceu, também foi dada uma ordem das autoridades para que se matasse todo recém-nascido masculino, do sexo masculino. Ou seja, isso não é novo, isso não é novidade. O que está acontecendo nos nossos dias hoje, aconteceu lá atrás, nos tempos anteriores. E nós temos a resposta na Bíblia, na palavra de Deus, de como reagir a essas coisas, aos levantes de Satanás, aos levantes do inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra quem? Contra os demônios, principados e potestades que agem aonde? Nas regiões celestiais, que atacam, que tentam parar a nossa fé, que tentam nos impedir de caminhar com o Senhor. Por isso é importante o dia de oração aqui no núcleo, o dia de oração lá na sua casa. Por isso que é importante nós orarmos com a nossa família, por isso que é importante nós buscarmos a Deus, não só na igreja, não só no dia de culto, mas todos os dias, porque essa batalha é vencida aqui nas regiões celestiais. Amém, meus queridos? Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Assim diz o Senhor. Deus está falando aqui. O salmista, o rei Davi, ele descreve o que Deus fala a respeito desses levantes. Olha, às vezes nós ficamos apavorados. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Em países que já tem esse regime comunista, como a China, por exemplo, talvez
se você é bem assim ligado nessas notícias, você está sabendo, mas tem um filme de Moisés que está sendo passado na China, mas para banir essa cultura cristã, para banir Deus da cultura do povo, o imperador, o ditador da China, ele mandou excluir o nome de Moisés do filme, e aí não chama Moisés no deserto, chamam fogo no deserto. Então ele mudou o nome do personagem para que não se crie essa cultura lá. Aí nós podemos perguntar, se isso chegar no Brasil, o que vai acontecer com a gente? Como nós vamos sobreviver? O que vai acontecer com o cristianismo? Jesus já venceu. Jesus já venceu. Jesus já venceu. E ele diz que nós somos mais que vencedores. Aqueles que estão em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, são mais do que vencedores. Essa tem que ser a nossa fé. Diante disso tudo que está acontecendo, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos que ver o que Deus está falando aqui, diante desses levantes, dessas autoridades, que nada mais é do que levantes do inferno, e rir. O Deus, o que ele faz? Aquele que habita nos céus. Por que habita nos céus? Aquele que está acima de todas as coisas, aquele que governa, aquele que é soberano, aquele que era e que há de vir, o dono de todas as coisas, ele ri. E quando nós entendemos a nossa posição, juntamente assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós também temos essa segurança, nós temos essa certeza. Amém, meus irmãos? Ele é o soberano, o nosso Deus, aquele que está do nosso lado, é o soberano, é a autoridade maior. O que Deus faz? Ele os trata com ironia. Qualquer oposição diante de Deus é, no mínimo, patético. Romanos 8,31, eu estava ensinando isso para Esther, antes de ontem. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí faz o sinalzinho da Bíblia, Romanos 8,31. E ela pegou já. E ela vai crescer com isso. Que foi o que a Fer pregou, a pastora Fernanda pregou no domingo, que nós temos que pegar. Se você não viu, vai lá no YouTube da igreja, pega a palavra do último domingo e assiste aquilo lá com a sua família. Vê aquilo lá, pega aquilo lá para você. É como nós vamos vencer o maligno, como ele sempre foi vencido, através da palavra, através da cruz, através de Jesus Cristo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi jejuar 40 dias, não comeu, só bebeu água. No final do jejum, o que acontece no final do jejum? Dá fome. Se você já jejuou, o que acontece? Dá fome. Você fica estressado, o seu corpo começa a querer se esquivar, fugir. Aparece quem? O diabo com manjar para ele. E fala, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas o que Jesus faz, e ele nos ensina, ele é o nosso exemplo, o que ele faz? A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escuta bem, meu irmão, minha irmã, Jesus é o seu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Como eu vou vencer o diabo? Através da palavra. E aí eu te faço uma pergunta: quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Quantas vezes na semana você abre a palavra de Deus para ler, para buscar o alimento que Jesus disse, que é o que traz vida ao homem? O homem pode ficar sem comer naturalmente, mas se ele ficar sem comer espiritualmente, ele morre. Então, como Jesus venceu o maligno? Depois ele é tentado a se lançar do abismo, e ele responde, Jesus responde ao diabo, não tentará o Senhor teu Deus. E depois o diabo mostra para ele todo o reino da terra. Olha, se prostrado me adorar, eu te darei isso. E realmente é dele, porque Deus deixou para ele por enquanto. O mundo jaz do maligno, mas Jesus disse apenas ao Senhor teu Deus adorarás
e prestará culto. Então é através da palavra que nós vamos vencer, continuar vencendo essas coisas. E ele fala a respeito do tempo da ira de Deus. No tempo da ira de Deus, esses vão ficar apavorados. Salmo 76, 7 fala assim, primeiro 21, do 8 ao 9: a mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Olha só, tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Isso é o que vai acontecer, irmãos. Isso já é certeza. Isso vai acontecer com aqueles que negam ao Senhor. Se não se redimirem, se não se quebrantarem, se não se arrependerem, entregar a sua vida para Jesus, no dia do juízo final, virá a ira de Deus, virá a ira do Senhor sobre esses que não creram. Salmo 76, 7: tu sim, tu és terrível, falando a respeito de Deus. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Então, olha só como Deus reage a essas questões, porque Deus foi quem constituiu, estabeleceu, confirmou Jesus como Rei dos Reis. No verso 6, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha só, quando Saul começa a rejeitar Samuel, e Samuel, o profeta Samuel, fica triste, o que Deus fala para Samuel? Samuel, fica tranquilo, ele não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Deus fala isso para Samuel a respeito de Saul. Saul, ele se orgulha com o reino, se esquece de Deus, se preocupa apenas com a sua aparência. E quando Samuel vai confrontar, porque o profeta faz isso, o profeta confronta, ele traz a verdade, mas não para destruir, para a pessoa se alinhar com Deus, se voltar para Deus. Perceba lá quando Elias sobe no monte e desafia os profetas de Baal, ele diz isso na fala dele. Ele traz uma advertência para o povo se voltar. Se o povo se voltasse para Deus, não haveria aquele homicídio, aquele assassinato, aquele genocídio lá no monte. Mas o povo preferiu continuar seguindo a Baal. Então Samuel, ele confronta Saul, e Saul, o que ele faz? Ele não rejeita Saul, porque Saul era apenas um quê? Um embaixador do Senhor. É o que nós somos, embaixadores de Cristo. Aquele palhaço não rejeitou o profeta, ele rejeitou quem? O reino do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que amou, aquele que ama, aquele que deu a vida por nós. Mas ele está o quê? Cego por esse mundo, por esse século, né? Ele precisa se converter, precisa se entregar a Jesus. Então Deus é quem estabeleceu Jesus Cristo. Deus é quem nos usa para levar a verdade às pessoas. E nós temos que ter a coragem desse rapaz, diante das dificuldades que se levantam diante de nós. Porque nós somos chamados como embaixadores de Cristo, nós temos que anunciar a nossa pátria. O embaixador, o que ele faz? Ele anuncia a pátria dele. Ele fala a respeito das coisas da pátria dele. Se nós somos embaixadores de Cristo, a nossa pátria é o quê? É Bebedouro, é Brasil? É o estado de São Paulo? É essa terra? Não! A nossa pátria é o reino de Deus. Então nós temos que falar em favor do reino de Deus, das coisas do reino de Deus, nos portar segundo o reino de Deus. Amém, queridos? Havia uma missão para Jesus, e ele cumpriu essa missão. Por isso ele foi confirmado. Por isso Deus estabeleceu em Filipenses 2, do 7 ao 9, diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não basta ser uma morte apenas, foi uma morte horrível da época, a pior morte da época. Por isso, também Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele obedeceu a missão, ele respondeu à missão, o chamado.
ele obedeceu a sua missão, ele foi obediente até o fim. Obediente até o fim. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o nosso exemplo se humilhou, obedeceu até o fim. Ele obedeceu até o fim, ele se humilhou. Por um momento ele, vivendo nessa carne, com as fraquezas, com os limites da carne, ele quer fugir da missão dele. E ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele volta e diz: mas que seja feita a tua vontade. Os momentos de fraqueza, os momentos de dificuldade não podem nos definir, não podem nos fazer desistir da nossa missão, não podem nos fazer parar. Deus sempre estará nos trazendo o alívio, o escape, Ele sempre vai nos trazer o livramento. Nós precisamos permanecer na nossa missão. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um plano, uma história na sua vida. É porque Deus quer algo com você, Deus quer te usar. Ah, mas eu não sei, eu não sou capaz. É assim mesmo, Deus, é você mesmo. Moisés disse: eu não sei falar, Senhor, e eu sou gaga. Então é você mesmo. É aí que vai aparecer meu poder, é aí que vai brilhar minha luz. É no seu limite, é na sua fraqueza que vou mostrar para todo mundo quem é Deus, quem eu sou, o que eu posso fazer. É na nossa fraqueza, irmãos. Não é pelo que sabemos, pelo que somos. Eu posso. Não, então o poder de Deus vai aparecer pouco aí. Por isso que Ele escolheu Israel, a menorzinha das nações, para mostrar para o mundo inteiro quem é Deus. Se Ele escolhe a Rússia, o maior país geograficamente falando, é porque é grande, por isso que a Rússia faz o que faz. Não, Ele escolheu Israel, o menorzinho. Amém, queridos? Então o Senhor, Ele foi estabelecido, foi confirmado por Deus e colocado nome sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele obedeceu, Ele foi fiel à missão que foi dada a Ele. Verso 7, o rei diz, que rei? O rei Jesus, o ungido. Qual é a palavra do rei? O que o rei faz? O que o rei proclama aqui no verso 7? O rei proclama, ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, do Pai. Ou seja, vou obedecer à voz do Pai, vou fazer a vontade do Pai, vou fazer o que o Pai quer. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele diz assim, a respeito do Pai: Ele me disse, o Pai me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. O rei disse: vou fazer o que meu pai mandou fazer. João 5,19 diz assim: então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Então existe um alinhamento do coração do filho, do coração do rei, com o coração daquele que o instituiu, o coração do pai. Ele diz que nada o filho pode fazer se não vê o pai fazendo. Tem que ter esse alinhamento. Tem que existir esse alinhamento em nós, para com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Meus irmãos, à medida que nós, presta bem atenção aqui, presta bem atenção, à medida que nós nos entregamos a Deus, é a mesma medida que o Senhor vai se revelar a nós.
Se eu me entrego pouco, eu vou ter pouca revelação de Deus. Mas se eu me entrego muito, eu vou ter muita revelação de Deus. E o que é essa revelação? É quando a palavra de Deus entra no nosso coração e nada do que alguém diga vai mudar aquilo. Moisés viu a sarça ardendo. Ele viu a sarça ardendo. Ninguém muda aquilo lá. Ele foi para o monte orar e jejuar por 40 dias. Não foi porque Deus chamou ele, foi porque ele queria ficar com Deus. Ele queria estar com Deus. E ele ficou lá, jejuando 40 dias. E depois ele foi de novo, sem Deus o chamar. Então, à medida que nós nos entregamos, Deus vai se mostrar a nós na mesma medida. Amém, meus queridos? O pai disse: você é meu filho, herdeiro, minhas posses, as nações, pede-me as nações, eu te darei por herança. Aquilo que é do pai é do filho. Por isso que é importante nós conhecermos o nosso pai. Não o nosso pai natural, que errou com a gente, que nos feriu, que nos machucou, que é limitado, que não nos amou da forma que nós esperávamos. Mas o nosso pai que é perfeito, que é celestial, que nos traz a cura dessas feridas que temos com o pai natural, com a mãe natural. O pai que que cuida de nós o tempo todo, que está conosco, como nós cantamos aqui, na tristeza, na bonança, na tempestade, o Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está comigo. Nós precisamos conhecer esse pai, e aí nós vamos saber que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós vamos saber que aquilo que é do pai é nosso também. E ele diz que com a vara de ferro Jesus julgará as nações. Quando Jesus voltar, ele vai despedaçar as nações. Apocalipse 2:27 fala assim: e com cetro de ferro as governará as nações, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse 19:15 diz assim: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus foi instituído, foi dado a ele o poder de julgamento, o poder de julgar as nações, o poder de julgar toda a humanidade, todas as pessoas. E no verso 10: agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Olha só, advertência. O nosso Deus, Ele é bom. Se você faz uma arte na escola, ou fazia, ou você recebia uma advertência, ou uma suspensão, né, dos 3 dias, ou expulso, ou era expulso, né? O nosso Deus é paciente, é longânimo. Ouça, ó reis da terra. Que reis? Lembra lá do primeiro versículo? Que planejam contra Deus, que fazem planos vãos contra Deus, que se opõem às coisas de Deus. O que Deus está falando para esses reis, para essas pessoas, por quê? Porque Deus ama todos. Deus ama todos os seres humanos da terra, porque é a criação dele. Mas o pecado cegou o entendimento das pessoas. O pecado cegou as pessoas. Aquele palhaço está cego. A maquiagem do inferno caiu nos olhos dele, e ele não está vendo o que está acontecendo ali. Porque se ele soubesse, como Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem é que te pede água, se ele soubesse de quem aquele rapaz está falando, ele ia se dobrar e pedir: ora por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que Jesus perdoe os meus pecados, eu quero ser salvo, eu quero herdar a vida eterna. E nosso Deus, Ele é bom. Olha, deixem-se advertir. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém: ó, você vai ter que me aceitar, não. Ele fala: deixem-se advertir, juiz da terra.
Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Ué, mas como eu posso servir a Deus, me alegrar em Deus? Como viver para Deus com alegria diante disso tudo que está acontecendo aqui nesse salmo, que está mostrando esse salmo? Como fazer isso? Como se alegrar diante desse cenário de destruição? Talvez nós podemos perguntar isso, né? Talvez o salmista poderia perguntar isso, né? Talvez surgisse essa dúvida diante daquelas pessoas que ouviram falar a respeito de Davi, que ouviram falar dos salmos, que ouviram falar do Senhor Deus, do que ele fez na nação de Israel, do que ele fez naquele tempo. Como se alegrar dessa forma? 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 2, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos? Nós somos os santos, aqueles que têm comunhão com Cristo, aqueles que receberam o sacrifício de Jesus, aqueles que obedecem ao Senhor. Então, o que o salmista está falando aqui? Se alegrem, sirvam o Senhor com temor, se alegrem com tremor. É porque, como eu disse lá no início, Davi ele entendeu quem era o seu Deus, quem era o seu Senhor, quem era o soberano. Ele entendeu que o que haveria de vir era mais importante, mais maravilhoso, mais lindo. Não o cenário que estava, não aquilo que estava acontecendo ali naqueles dias, naqueles anos, mas a recompensa que iria acontecer, a recompensa que ele iria receber. E Paulo confirma isso no livro de 1 Coríntios. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, os santos, eles não precisam temer o cetro de justiça. Os santos não precisam temer o cetro de ferro, o juízo de Deus, o julgamento do Senhor Jesus, porque esse julgamento vai vir depois que nós formos arrebatados, depois que nós formos levados com Jesus. Amém, queridos? E no verso 12 ele diz assim: beijem o filho para que não se irrite. O que significa beijar o filho? Obediência. Beijar os pés era um ato de reverência requerida da parte dos príncipes subjugados a seus senhores. Os que eram antes rebeldes podem tornar-se abençoados se forem obedientes. No sentido cristão, o direito de julgar foi entregue ao Filho de Deus. A obediência a Ele é essencial para evitar o julgamento e desfrutar a bênção. Beijem o Filho, se sujeite ao Filho, se submeta ao Filho, obedeça ao Filho. Ei, não façam planos contra o Filho. Eu, Senhor Deus, já coloquei Ele como rei sobre as nações. Então, o que é melhor fazer? Se esconda nele, se refugie nele. Não se refugie nas suas doutrinas, nas suas filosofias, nos seus prazeres, naquilo que vocês pensam que é melhor, como esses reis, como esses líderes, como esses governadores estão fazendo. Mas não, se sujeite ao rei. Não tentem destruir as leis do rei, não tentem sacudir as algemas, pensando que essas leis são ruins, que o evangelho é ruim. Se submeta ao evangelho, se coloque debaixo do evangelho, siga o evangelho, pregue o evangelho, viva o evangelho, vai ser melhor, vai ter alegria, vai ter felicidade. E não pereçam no caminho. Beijem o filho para que não se irrite, não pereçam no caminho. Olha só, essa palavra perecer, sabe onde aparece, Karina? João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, Davi já tinha tido uma revelação a respeito do Filho, a respeito do Rei dos Reis, do ungido de Deus, do escolhido de Deus, do Messias. O que ele sabia? Filipe, o que o rei Davi sabia a respeito do ungido de Deus, do Messias? Que se ele se submetesse ao ungido, ao Messias, ele não ia perecer. E depois Jesus aparece, o Messias aparece, ele é enviado como prometido, a profecia se cumpre. E o que ele fala? Creia no Filho de Deus, creia no unigênito e você não vai perecer. Creia no Filho de Deus e você não vai perecer. O que é perecer? É ser destruído, é ser estragado, é ser morto. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, como que os planos de Deus são maravilhosos, são perfeitos para nós. Como que é o mover de Deus, como que Deus age em nosso favor. Mesmo em favor daqueles que estão planejando coisas contra Ele. Jesus na cruz, pendurado na cruz, depois de ser humilhado, açoitado, ter sua roupa rasgada, crucificado, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho, ele olha para aquela multidão e a multidão zombava dele, dizendo: se o senhor disse que era Deus, você disse que era Deus, desce daí, você disse que era Deus, não pode nem se salvar, você disse que era Deus, faça alguma coisa, nos prove, nos mostre um sinal. E o que Jesus fala para eles? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que falam. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o amor de Deus por nós, é isso que Deus faz, esse é quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele é o nosso Pai perfeito, Ele é o nosso Deus. E por fim ele diz assim: felizes ou bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Reis da terra, líderes, governadores, autoridades. Vocês pensam que destruir as leis, os valores de Deus, do reino, é o que vai te fazer felizes, é o que vai fazer vocês felizes? Mas não. O que vai fazer esses homens e mulheres felizes é se refugiar no Senhor, se refugiar no Rei dos Reis. É isso que vai trazer alegria, é isso que vai trazer paz, é isso que vai trazer consolo, é isso que vai trazer felicidade. Salmo 5:11 diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Salmo 34:22 diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Os que nele confiam, os que creem nele, não será condenado, mas aqueles que não creem já estão condenados. Essa é a palavra de Deus para nós, queridos, diante da situação que vivemos hoje. Hoje eu li o noticiário, uma organização LGBT na Inglaterra sugeriu às escolas a não chamar mais aluno ou masculino ou feminino, aluna ou aluno, mas chamar tudo aluno, não separar mais por sexo, feminino e masculino, mas separar por idade, separar por outras coisas. Ou seja, está chegando um tempo onde nós vamos ter que viver de uma forma mais atenta, ou nos deixarmos levar por essas coisas.
ou nos entregar a essas filosofias. E hoje nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus, de poder ler a palavra de Deus, de você baixar no seu aplicativo no celular 10 versões da palavra de Deus, de ter o grego, o hebraico na palavra, tudo ali original para você. Nós temos a oportunidade, mas nós estamos caminhando para este lugar. Países já vivem assim, igrejas escondidas, sem poder comprar a Bíblia, mas nós temos a oportunidade, o privilégio de poder aprender, de poder se reunir num lugar como esse. Por isso nós temos que valorizar, por isso nós temos que conhecer o nosso Deus e valorizar o que temos em nossas mãos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente terminar? Felizes todos os que se refugiam nele, felizes todos os que se escondem nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, aquele que habita, o Espírito Santo nos escolheu como habitação. Olha só, o Deus perfeito nos escolheu, imperfeitos, para ser habitação. E nós, imperfeitos, vamos escolher o Deus perfeito para ser a nossa habitação? Feche seus olhos, vamos orar. Os que se escondem no Senhor são felizes, os que esperam no Senhor são felizes, os que obedecem o Senhor são felizes, os que seguem o Senhor são felizes, os que descansam no Senhor são felizes, os que amam o Senhor são felizes, os que creem no Senhor são felizes. Pai, essa é a tua palavra e nós cremos e nós queremos a cada dia crer mais, nós queremos a cada dia confiar mais na sua palavra, descansar mesmo no Senhor, nos refugiar mesmo no Senhor. Ó Deus, nos perdoa, tem misericórdia de nós por todas as vezes que nos esquecemos do Senhor, que nos esquecemos da tua palavra, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos a nossa limitação, e nessa noite te pedimos perdão, pedimos misericórdia, tem misericórdia de nós. Queríamos orar mais, queríamos ler mais, queríamos buscar mais a tua presença, queríamos te amar mais, Pai. Nos ajuda nessa noite, Pai, diante, ó Pai, da tua palavra, aqui na tua presença, nos ajuda nessa noite, Pai, nos transforma, muda o nosso coração, faça algo em nós, Pai, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, parecidos com Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa os meus irmãos, cada um deles, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos ama, que deu o seu Filho unigênito, por amor de nós. Tanto foi o seu amor, tão grande foi o seu amor por nós. E nessa noite, Pai, eu te peço, ó Deus, toca em cada um de nós aqui nessa noite, fala com cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo, nos esconder à sombra do Onipotente. Ó Deus, em nome de Jesus, juntamente com a nossa família, com nossa casa, com os nossos entes queridos, ó Pai. Ó Deus, traz uma transformação, traz um avivamento em nós, Pai, traz um avivamento no nosso coração. Ó Deus, reacende o fogo dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, Deus, para a sua glória, Senhor. Vivifica-nos nessa noite, faça algo em nós, ó Deus, nessa noite. Ô Pai, Tu és o Deus que responde a oração, Tu és o Deus que responde a oração. Por isso é que nós oramos, não oramos para impressionar, não oramos por religião, oramos porque temos um Deus que responde orações, que fala com o seu povo. Oh Deus, arabaçô,
Pai, Daniel orou por 21 dias. Ó Deus, o Senhor liberou o anjo para respondê-lo. Ó Deus, e surgiu o inimigo, surgiu um demônio, surgiu um principado, mas o Senhor não desistiu. O Senhor enviou um querubim, ó Deus, um arcanjo o Senhor enviou para destruir aquele oponente, aquele inimigo, para que Daniel tivesse a resposta. Esse é o nosso Deus, que trabalha por nós, que trabalha por aqueles que nele esperam. Pai, nos ajuda a esperar no Senhor, nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor. Ah, Deus, porque em Ti há regozijo, em Ti há esperança, em Ti há o escape, há o refrigério, em Ti, Senhor, há delícias perpetuosas, Senhor. Oh Deus, Tu és tremendo, Pai. Tu és o Deus de renovo, Tu és o Deus de restauração. O Senhor restaura famílias, o Senhor restaura histórias, o Senhor restaura vidas, o Senhor restaura o ânimo, o Senhor restaura sonhos. Tu és o Deus de restauração. Tu és Deus incompreensível, imensurável. A nossa mente não pode te entender, a nossa mente não pode te medir, mas mesmo assim, Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite. Você não precisa temer as coisas externas. Você não precisa temer as coisas externas. Eu sinto que tem alguém aqui com um medo excessivo. Um medo excessivo. Você não precisa temer, porque Jesus Cristo te fez mais do que vencedor. Você deve temer ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Lance esse medo aos pés da cruz, aos pés daquele que já venceu todo medo por nós. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus no seu coração. O amor que cuida, o amor que protege, o amor que não se esquece de você, o amor que te cerca a todo momento. Entrega o medo aos pés de Jesus e receba esse amor hoje na sua vida, agora. Agora. Aleluia.